Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, estou aqui vendo um vídeo aqui do historiador Rodrigo Silva e não teve como eu não vir aqui dar meu parecer. Vamos ouvir aqui, estou com o celular nas mãos, e vamos ver o que ele vai falar numa entrevista sobre o dízimo. Deixa eu colocar o som, vamos ver aqui. A casa do tesouro, para que fique cheia a minha casa. Qual era a casa do tesouro? O templo que eles estavam reconstruindo, o templo. Na época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Já havia a questão de impostos e tudo? Havia impostos e o imposto era separado do dízimo. Não fazia parte. Não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Bom. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Bom, primeira pergunta. Aonde que Paulo disse eu tenho direito de viver do dízimo? Primeira pergunta ao nosso irmão Rodrigo Silva. Em nenhum momento Paulo diz que tinha direito de viver do dízimo. Paulo disse que teria direito à manutenção dele. Bom, para responder aqui ele falou um pouco mais sobre a questão do dízimo. O próprio Paulo que ele cita em 1 Coríntios, tá? Ele vai falar sobre essa questão. 1 Coríntios 9, verso 13. Olha o que Paulo fala. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e aquele que serve ao altar tira dali o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor que aos que pregam o evangelho vivam do evangelho. Essa palavra viva o evangelho, eu quero responder ao Rodrigo Silva, não é do dízimo. Para entendermos isso, nós vamos ter que ir em Mateus, quando o Mashiach, o Cristo, designou os apóstolos, os discípulos, e ele vai dizer para eles o seguinte. Capítulo 10, verso 5. Esses 12 enviou Yeshua dando instruções, as seguintes instruções. Não tomeis rumo ao gentio, nem entrei por cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios. De graça recebei, de graça dai. Não vos provei de ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, nem alforje para o caminho, nem de túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que Paulo está dizendo é que quem prega o evangelho se aplica, vamos dizer aqui integralmente, ele precisa comer, ele precisa se vestir. Então Paulo está dizendo que nada mais justo que a pessoa que deixou de trabalhar para si, está trabalhando para a obra, ele vai tirar o sustento da onde? Ele tem que tirar o sustento. Mas ele não fala que é do dízimo. Vamos entender o contexto da época. No tempo do Novo Testamento, o templo estava em atividade e ele ficou pelo menos mais 35 anos. 35 anos de pé. Cristo morreu. Depois de 35 anos, até mais. Ele morre aos 33 anos, vamos colocar uns 37 anos aí. Porque o tempo foi destruído em 70. Pedro morreu antes e Paulo morreu antes. Provavelmente naquela ali por 69. Ali 69, 68. Então, primeira coisa. Outro detalhe. Lucas capítulo 8. Lucas vai falar... Eu fico imaginando uma pessoa tão sábia como o Rodrigo, vou chamar ele de irmão Rodrigo, falar isso, né? Agora, vamos lá. O dízimo continuou. Quando que ele foi instituído na igreja, na comunidade? Não há um mandamento. O que existe em Atos é terumá, ofertas. Paulo faz coletas e nunca vemos a palavra 10% aplicado aos gentios. Tá? Olha só o que está no capítulo 8 de Lucas. Verso 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, quais lhe prestavam assistência com seus bens. O Mashiach, ele vivia de ofertas. Por quê? O dízimo
o dízimo da Torá é para os levitas receber e para ser alimento para viúvas, órfãos e os estrangeiros. Não é para pregar o evangelho. O evangelho tem outra fonte. A fonte é a terumá, é a oferta voluntária. O dízimo continua. Quem ara na terra de Israel vai dar o dízimo para a igreja? Não faz sentido, doutor. Vamos supor que o templo é reerguido hoje e os produtores tiram o produto da terra, não vão levar para o templo, vão levar para uma congregação. E outra coisa, quero aqui falar como se eu estivesse falando com ele, talvez ele nem vai ver esse vídeo, mas os ouvintes vão ver. O dízimo, comia-se o dízimo. Tá? Então, dízimo nunca foi dinheiro. Primeira coisa, tem que se debater se o dízimo, o que é o dízimo, se ele os produtos que saíram da terra de Israel, visto o contexto do povo ter possuído uma terra que manda leite e mel, e então o imposto da terra, 10% da terra, 10% dos animais, porque Israel possui uma terra. Tem o templo, então Deus trouxe esse mandamento para haver manutenção para os sacerdotes, para os levitas, para as viúvas, para os órfãos e estrangeiros, assistência social. Tá? Agora, a igreja, ela não dava dízimo. Se algum judeu dava dízimo, dava no templo. Pedro não podia deixar de, por exemplo, uma colheita de milho, ele pegar o milho e levar para a comunidade. Ele tinha que levar para o templo. Mas o dízimo é aplicado para quem produzia na terra de Israel. Quem tirava ali o alimento da terra, não da renda. Não existia imposto da renda do trabalhador. Exemplo, se nós seguirmos essa teoria, todos no Brasil teriam que pagar imposto de renda. Porque esse ensinamento que o doutor está dando aí é imposto em cima da renda. Só que o dízimo é imposto em cima da terra, do produto que sai da terra, não da renda. Da renda eu posso fazer trabalhando na diária. Eu posso trabalhar capinando, roçando o pasto. Isso, então, se eu recebo um imposto em cima desse meu trabalho, isso é imposto de renda. Imagine, hoje, imagine se o Brasil fizesse um imposto de renda para quem ganha, todo mundo tivesse que pagar imposto de renda. Quem paga imposto de renda no Brasil? É quem ganha um teto acima de 28 mil, vamos dizer, por ano. Tem que ganhar mais de 2 contos por mês. Então, quem ganha R$1.000 não paga imposto de renda. Então, aqui no dízimo é generalizado para todos que tiram da terra e para todos que cuidam de animais. Bois, cordeiro, sabe? Então, se a gente aplica generalizando o imposto, então as igrejas estão aplicando imposto de renda nas pessoas, como se Deus tivesse aplicado imposto de renda. Só que esse imposto de renda que a igreja está ensinando é um imposto de renda generalizado. Todo mundo tem que dar 10%. Todos. Só que no imposto de renda do Brasil tem um teto. Sabe? Só que no imposto do dízimo da terra existe um contexto. Vai dar dízimo quem tem propriedade e quem planta. Então, o problema todo é a gente distorcer a palavra. Isso é uma tremenda distorção. O dízimo em dinheiro foi instituído pela Igreja Católica. Mas veja que um doutor, ele é um homem reconhecido, ele não está de acordo com as Escrituras. E eu estou falando de forma muito respeitosa. Ele não está falando que está escrito, porque Paulo nunca disse que ele tinha direito de viver do dízimo. Porque o dízimo era dado no templo. Então não pode Paulo ter falado dízimo. Isso é um absurdo, isso. Sabe? Lamentamos por essa fala, estamos aqui explicando para os irmãos. Leia as Escrituras. Yeshua vivia de oferta. Yeshua ensinou em Mateus 10 que o obreiro é digno do seu alimento. Quem trabalha precisa comer. Todo mundo precisa. Então fica muito claro ali, Atos, que esse imposto é da terra, e existe então a oferta voluntária ali em Atos dos Apóstolos. Então não existe imposto de renda na Torá. Não existe nenhum imposto sobre o salário das pessoas. Procurem lá, se é um assalariado, tinha que dar tantos por cento. Você vê porcentagem em cima de despojos de guerra. Você vê imposto em dinheiro do primogênito, do resgate.
o shekel. Você vê dinheiro no Antigo Testamento, mas você não vê aplicação em cima da renda. A renda que você pode fazer trabalhando, vendendo, capinando, enfim, vários trabalhos existiam. Então, todo tipo de trabalho braçal podia gerar renda financeira. Mas não existe na Bíblia nenhum imposto de renda. No Brasil nós temos imposto de renda, sabe? E na Bíblia não é um imposto de renda, é um imposto da terra. Então você separa isso, imposto da terra é uma coisa, imposto da renda é outra coisa. Aí ele disse que dizem para a igreja fazer isso, fazer aquilo. Tudo pode ser feito através de ofertas voluntárias. Eu faço um trabalho aqui no YouTube gratuito. Eu faço um trabalho para ensinar as pessoas. Ah, mas nessa época, lá antigamente, não tinha como fazer online. Tudo bem, não tem como fazer online. Então as pessoas tinham que ir. Aí nós somos a favor, a igreja, enviar o missionário, enviar o apóstolo Shalia, e dar a manutenção dele. Mas eu não posso exigir de uma comunidade dizendo, a Bíblia diz que vocês têm que dar 10% da renda de vocês, porque aí é imposto de renda. E não existe imposto de renda na Bíblia, existe imposto da terra. Sabe? Então é muito complicada essa distorção, porque existem muitas coisas que a gente podia falar aqui. As pessoas falam que a igreja é a casa de Deus, a igreja é apenas um edifício. Sabe? Então existem muitos dogmas e a gente precisa olhar para as escrituras, e nela Paulo nunca disse que dízimo era para manutenção da igreja. O que Paulo disse, quem prega fazer o serviço no templo como o que tem no templo e o que dá no templo. E quem prega o evangelho vive do evangelho. Viver do evangelho está escrito lá em Mateus 10. O obreiro diga o seu alimento. Tá ok? Então, evidentemente que Paulo vai falar que o líder da igreja, ele tinha que ser remunerado, vamos dizer assim, honrado. Por quê? Outro detalhe. Qual era o trabalho que ele fazia e qual é o trabalho que se faz hoje? Será que eles faziam um cultozinho, 2 cultos por semana? Imagina, a pessoa faz 2 cultos na semana e ganha um salário, ou ele trabalhava mesmo para valer? Sabe, eu sou a favor totalmente daquilo que é feito de forma muito voluntária, feita com amor, feito com escritura. Eu não sou contra alguém que se entrega ao caminho do eterno para ensinar, para fazer, se alimentar, se vestir, ter recursos. O problema todo é eu fazer um mandamento que não existe. Eu dizer que o dízimo continua. Que é para isso, que é para aquilo, que é para aquilo outro, que é para aquilo outro. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que tem que ter o dízimo para você pregar a palavra. Yeshua disse, ide e pregai o evangelho. Tá? Então é muito importante a gente ler a Bíblia e entender o que está sendo falado. Lamentavelmente, você quiser mais informações sobre a questão do dízimo, tem no nosso canal. Um abraço a todos, Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.